Olá, pessoal. O entrevistado de hoje é Manuel Medeiros, que é CEO da SIGA. Está falando com a gente lá direto de Portugal. Prazer falar contigo, Emanuel. Conta pra gente como é que começou, como é que nasceu a SIGA. Muito obrigado, Fernando, por essa oportunidade de estar em contacto com os nossos irmãos no Brasil. Transmitir uma palavra também de solidariedade e de apoio nesta hora difícil que estão a viver e formular votos para que se consiga ultrapassar esta fase de extraordinária diversidade para que possamos todos reganhar as nossas vidas e seguir em frente. Respondendo diretamente à sua pergunta, a SIGA surge de um movimento espontâneo muito forte que emerge da sociedade civil. Num período em que havia uma grande crise reputacional no desporto global, cujo epicentro mais agudo foi as investigações do FBI à FIFA, que gerou o rolar de cabeças desde o presidente da FIFA, o Joseph Blatter, até ao Michel Platini na UEFA, com ondas de choque por todos os continentes, inclusive no Brasil, como é sabido, e a SIGA surge neste contexto, nesta pulsão que exigia e determinada em avançar com reformas. A ideia é trazer de volta a credibilidade do esporte, né? Perdida exatamente por esses acontecimentos que você citou, especialmente esse da FIFA. Como é que tem sido isso? Como é que as entidades esportivas estão recebendo esse tipo de coisa? As entidades desportivas são, por natureza, muito resilientes à mudança. São muito resilientes a qualquer sopro de inovação, porque têm normalmente uma atitude muito defensiva, fechada sobre si próprios, procurando conter qualquer intervenção, ainda que seja com a melhor motivação, que vise modernizar, que vise desempoeirar, que vise regenerar a credibilidade e a forma como o desporto se governa e opera. Esse é, digamos, um problema clássico, há muito identificado. E eu que tenho cerca de 30 anos de dirigismo no campo do futebol, no plano internacional, posso dar o testemunho do que é essa postura de negação, de resiliência. Mas tem vindo a registrar-se também ventos de mudança de organizações que querem afirmar-se pela positiva, que querem agir como campeões da boa governança e reganhar a confiança dos adeptos, a confiança da opinião pública, para que possam também não apenas prosseguir os seus fins no campo desportivo, mas também possam captar os investimentos que são necessários para sustentar toda essa atividade. E casos da UEFA, por exemplo, casos de várias ligas, casos inclusivamente de organizações brasileiras, como a Federação Paulista de Futebol, com quem nós celebramos há um ano, em 2020, antes da pandemia arrebentar, um acordo de cooperação em Roma, e outros com quem mantemos contato, permitem-nos manter uma atitude de esperança, uma atitude positiva de que os líderes desportivos, no plano global, no plano nacional e no plano local, saberão agir em consonância com estas responsabilidades, que são responsabilidades indeclináveis. E isso implica a adoção dos estándares universais que a SIGA desenvolveu e que tem vindo a pôr em prática, no plano da governança, no plano da integridade financeira, no plano da regulação das apostas desportivas e no plano da proteção dos jovens atletas. Áreas essas que são fundamentais. O que é que nós trazemos também como valor acrescentado? É um sistema de rating que faz o escrutínio objetivo, imparcial e independente do grau de cumprimento por parte das organizações desportivas em relação a estes estándares universais. E esse é um papel muito importante, porque, lá está, não basta proclamar que as organizações desportivas são bem governadas e bem geridas. É preciso provar. E o garante desta adequação
reside precisamente neste esforço independente que a SIGA corporiza e lidera à escala global, e é por isso que ainda na semana passada ouvimos o G20, a grupo que congrega as 20 nações mais desenvolvidas do mundo, entre as quais o Brasil, pôr-se ao lado da SIGA na defesa de critérios, de princípios e de standards reformistas que visem salvaguardar o desporto da infiltração criminosa e da ação perniciosa de agentes que visam, de facto, o crime como via de proliferar a sua atividade. É uma batalha decisiva que nós enfrentamos com coragem, de uma forma construtiva, com um discurso positivo, com uma linguagem que visa galvanizar o apoio de todos e a intervenção de todos, porque, de facto, sem esta frente unida, nós não conseguimos levar por diante a nossa missão. E como que funciona, Emanuel? Por exemplo, um clube, uma entidade que queira fazer parte da SIGA, como é que faz? O que ele precisa fazer? Como é que vocês fazem essa análise da governança, enfim? Bom, nós fazemos uma análise muito exigente e muito detalhada, desde logo, das credenciais das organizações desportivas. Mas somos uma organização aberta, nós somos uma coalição, como se diz no Brasil, uma coalição aberta a todos estes grupos de stakeholders. E não fazemos julgamentos nem apontamos o dedo acusador a ninguém. Queremos acreditar, de facto, quando uma organização desportiva, ou uma federação internacional, um comitê olímpico, por exemplo, se dirige à SIGA solicitando a sua adesão, falo com o propósito de implementar estas políticas que eu anunciei. E nós garantimos o acompanhamento, o apoio, digamos, o know-how, para que estas organizações possam desenvolver todo este processo de adaptação dentro de um determinado prazo, para que, de facto, possam se colocar no topo digamos, da escala e, de facto, ostentar com o orgulho natural esses padrões elevados de governança e de integridade e de transparência. Portanto, ainda agora vamos anunciar, na próxima Assembleia Geral, que vai ter lugar no dia 12 de abril, vamos levar à aprovação da Assembleia Geral a adesão da Arena Hub, como membro da SIGA, entre outras organizações. Uhum. Não é? E, portanto, para nós é um momento importante, atendendo ao papel fundamental que a Arena Hub desempenha na indústria do desporto brasileiro, enquanto agente de agregação de vários stakeholders, de vários players, de várias organizações, liderando um espaço de inovação, de desenvolvimento, utilizando a tecnologia como aliado nesse caminho reformista, mas procurando, de facto, que os valores da integridade, que os valores da boa reputação possam ser preservados e possam ser promovidos. E contamos, naturalmente, com a Arena Hub, os seus dirigentes e todos os seus membros para difundir esses valores e implementar essas práticas. Há, de facto. É claro que isto tem a ver com a forma como tradicionalmente o desporto foi encarado, como um mundo à parte. Uma coisa é reconhecer que o desporto tem autonomia, outra coisa é aceitar que ele pode ser governado como se fosse um mundo à parte, porque não é. No que diz respeito às regras desportivas, pois serão as organizações desportivas digamos, a gerir e a aprová-las. Mas, hoje em dia, o desporto é uma indústria que mexe com milhares de milhões. É um cluster em franca expansão, um fenómeno global. E, portanto, como fenómeno global que teve um crescimento em termos de popularidade e de global appeal sem precedentes, isto captou não apenas efeitos positivos ao nível da autoestima das pessoas, ao nível da criação de um setor capaz de gerar riqueza e emprego, mas também vítima de si próprio, vítima dessa má governança, dessas mentalidades anacrónicas e ultrapassadas, vítimas de más práticas, tornou-se presa fácil
para um conjunto de comportamentos, nós não podemos aceitar. E é por isso que captamos, congregamos e incentivamos todos estes setores para que se cheguem à frente, para que assumam a sua legitimidade e a sua responsabilidade na resolução destes problemas. Como você vê que inovação e tecnologia podem ajudar na governança esportiva? Nós vimos isso nos mais diversos domínios. Não se pode falar, por exemplo, de verdade desportiva sem os chamados meios auxiliares de diagnóstico que os árbitros têm no campo. Não é? Isto começou com exemplos tão frugais como, por exemplo, o spray que se começou a utilizar no Brasil quando o árbitro assinalava a falta. O Brasil foi um país precursor neste domínio, mas também não se pode falar de verdade desportiva sem a tecnologia da linha de golo ou sem o assistant goal referee, o vídeo arbitragem. Isso. VAR, exato. Portanto, todos esses passos foram dados e começaram a ser debatidos há 10 anos atrás, não é? A capacidade de utilizar a tecnologia para proporcionar ao adepto novas e mais inovadoras formas de experienciar o espetáculo remonta a mais de 20 anos. Como, por exemplo, empresas, eu passo a publicidade, mas como a Hawkeye, com a introdução de câmaras em vários pontos do estádio para permitir ao adepto visualizar os lances de várias formas, enriquecendo a sua experiência como adepto. Desde que começou a SIGA até hoje, qual foi a grande vitória que você acha que vocês conseguiram trazer? Qual a grande batalha que vocês conseguiram vencer nesse período? E o que você tem como objetivo ainda daqui para frente que a SIGA possa alcançar? Olha, é muito difícil sintetizar isto apenas numa vitória, porque eu acho que foram muitas e foram estruturais, desde logo ao nível da mentalidade. Nós trouxemos uma visão do desporto e cimentamos essa visão do desporto assente na integridade. A integridade como fator primordial para o desenvolvimento sustentado do desporto enquanto indústria, enquanto cluster à escala global. Não é? Isso foi um momento de viragem nas consciências, nas mentalidades. Porque até então o enfoque era dado apenas na capacidade de gerar receitas, na conquista de mercados, apenas no entretenimento. E muitas vezes desprovido desses valores essenciais. Portanto, desporto com integridade foi e é uma realidade que beneficiou muito do ímpeto reformista, da visão de futuro que a SIGA corporizou. Uma outra marca importante foi fazer perceber que, independentemente do papel relevante que têm as federações desportivas, nacionais e internacionais, e os comitês olímpicos e outras organizações, há uma legitimidade e um regime de compropriedade em relação ao desporto, que significa que todos nós temos que desempenhar o nosso papel para preservar e para promover essa integridade. Os governos, desde logo, porque têm poderes de soberania e são os garantes da preservação do interesse público. As organizações do chamado Global Business, operadores televisivos, patrocinadores, parceiros comerciais, que investem milhões e milhões. Investem não apenas o seu dinheiro, investem a sua reputação. E, portanto, têm o dever acrescido de atuar de forma proativa para que essa mentalidade de modernidade que coloca a integridade no topo possa continuar a progredir. E é por isso que eu não entendo nem aceito que os sponsors, que os operadores televisivos continuem, em muitos casos, a atuar como meros observadores. Eles não são meros observadores, eles são e devem ser agentes ativos, interessados e parceiros proativos na promoção desta integridade. Porque senão ninguém vai ao futebol, ninguém compra uma assinatura e todos nós perdemos. O mesmo se diz da sociedade civil.
nós temos que ter uma postura mais exigente e mais reivindicativa. E temos que dar, desde logo, o exemplo. Isso me permite, aproveito para enaltecer o papel que o tecido empresarial no Brasil tem tido. Porque é na ausência de liderança política por parte do governo federal em matéria de desporto que o tecido empresarial tem vindo a chegar-se à frente e tem assumido esse papel liderante. E isso é de facto notável. E eu dei exemplo e eco desta capacidade de liderança das empresas brasileiras, dei eco à escala mundial. Porque acho que é um exemplo positivo que deve ser tomado em consideração e seguido por outros países e por outros global sponsors, como são aqueles que existem no Brasil e que nós contamos com eles, de facto, para nos ajudar a avançar com estas reformas, além dos nossos membros que nós temos no Brasil, como o Pacto pelo Desporto, ou a Federação Paulista de Futebol e outras, porque nós estamos abertos a colaborar com todos e é esse o sentido e o propósito da nossa missão. Maravilha, muito legal. Uma aula aí do Emanuel Medeiros, CEO da SIGA, falando com a gente direto de Portugal. Obrigado, Emanuel. É em português de Portugal, mas espero que tenha sido percebido o que disse. Perfeito. E terminar como comecei, mandando um abraço forte, sentido e fraterno, de amizade, de solidariedade e de esperança a todos os nossos irmãos que aí deste lado do Atlântico nos estão a ver e nos estão a ouvir. E até breve.